Pense que todas as marcas fazem pesquisa de mercado. Não é uma coisa exclusiva da fotografia, não é antiético. Tem gente que acha que é antiético você saber o preço do seu concorrente, isso não são segredos industriais. Preço é preço. Então não é uma coisa antiética, apesar da sensação que você tem, apesar dos métodos empregados em si descobrir o preço do concorrente, não é uma coisa que você pode ficar de fora. Saber o preço do concorrente é uma parte muito importante da pesquisa, mas não é só isso que é a pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado também tem a ver com o cliente, tem muito mais a ver, na verdade, com o público-alvo do que com o concorrente. É claro, você precisa saber o que o teu concorrente vende para o mesmo público-alvo que você pretende vender. Mas é mais importante você saber quem é o seu público-alvo, como que ele funciona. Então, quando eu digo o que pesquisar, existem normas, ou como é que eu posso dizer, regras, talvez, do que deve ser pesquisado em cada mercado. Eu não vou trazer essas regras, porque elas são meio engessadas. Eu vou num caminho mais psicológico. Se você puser a mão em todas as informações, você vai acabar sentindo quais delas são mais necessárias. As regras de pesquisa de mercado são muito em grandes corporações, para empresas muito grandes, e aí você tem um funcionário lá dedicado a fazer uma pesquisa de mercado, então aquele cara tem que saber o que pesquisar, como processar os dados, é uma coisa muito mais técnica. Para nós, como você mesmo vai fazer a tua própria pesquisa de mercado, eu vou pensar isso de uma forma mais sensitiva. Você vai perceber mais do que fazer um grande estudo complexo, cheio de planilhas. Claro, para algumas coisas vão ter planilhas, mas de um modo geral, dá para seguir de uma coisa mais instintiva. O que pesquisar? Você vai pesquisar quem é que compraria isso. E você pode pesquisar isso conversando com as pessoas mesmo, tipo, ir na rua e perguntar. Isso é viável, tem várias formas de fazer isso. Você vai pesquisar quem faz o que você também pretende fazer na sua região. Você vai pesquisar quem faz o que você pretende fazer muito bem feito no mundo, não só na sua região. Tipo assim, quero fazer newborn. Você vai pesquisar quem são os melhores fotógrafos de newborn do mundo. Isso para você poder referenciar o seu trabalho. É ideal você saber o preço que esses caras cobram também. Saber preço dos caras mais caros de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Curitiba. Você saber preços dos caras mais caros é uma boa referência. Mas não só os mais caros. Você deve conseguir obter o maior número de preços possível, mesmo que eles comecem a se repetir. Quando eu dou de dever de casa para um cliente meu fazer pesquisa de mercado, a maioria retorna com uma pesquisa incompleta. Então eu já vou te falar logo de cara o que é uma pesquisa incompleta para você não cair, para você não incorrer no mesmo erro. Uma pesquisa incompleta é aquela pesquisa que você pega 4 orçamentos, 8 orçamentos. Porque com 8 orçamentos, é bem provável que você só tenha pego na classe C. Um ou outro, talvez por sorte, você tenha pego na classe B. Então, o objetivo de pegar o maior número de orçamentos possível é você conseguir obter os valores das mais variadas classes na tua região. Se a cidade é muito pequena ou se o mercado é muito pequeno, essa regra muda um pouco. Mas vamos supor que você esteja numa região que tem muita gente fazendo o que você faz. Aí você começa a pesquisar. Esse cobra 500, esse cobra 550, esse cobra 600, esse cobra 451, esse cobra... Repara que é a mesma faixa, todo mundo cobrando mais ou menos na mesma faixa. Quando você pedir o 10º orçamento, você meio que acha que é aquilo o preço. Você fala, bom, esse cobra 400, esse cobra 500, todos estão na mesma faixa, então eu não posso cobrar mais do que 450. Se você faz essa conta de cabeça, você já incorreu no primeiro erro. Você descobriu os preços que podem ser todos da mesma classe. De repente você usou um método de pesquisa que só obteve numa classe. Então quando você vai levantando um número maior de orçamentos, você de repente descobre um que cobra 1.500. Aí você fala, poxa, como é que ele vende se os outros cobram 400 e esse cobra 1.500? Como? Como que isso acontece? Isso acontece porque ele oferece o serviço dele em outra classe. Provavelmente ele tem outra estratégia de vendas, porque a classe baixa de vendas, ela oferece um valor geralmente da classe C de estúdio de rua.
Esse modelo que você pega de orçamento, ele é mesmo muito competitivo, muito parecido o preço. Se você vai em muitos estúdios de rua, você descobre que os preços são muito parecidos, é muito competitivo. Sobe um pouquinho o preço aqui, mas ganha um álbum. Aí perde um pouquinho o preço ali, mas a foto é só em CD. Essas variações pequenas. Quando você vai para uma classe B, a estratégia de vendas desses caras costuma ser diferente. Não é porta na rua. Não é a pessoa que está passando na rua e entra no seu estúdio. Ou está passando no Facebook e entra na sua página. Vê que é a mesma lógica, né? O cara está passando e vê. A lógica é um pouco diferente. Então, quando você pega vários orçamentos, você pega um monte de preço, você consegue separar quais são os orçamentos que são da classe B, da classe A, da classe C e dos amadores. Você consegue ver ali quem é que está cobrando abaixo dos estúdios mais baratos. Porque esses, você não precisa se preocupar. Ele não tem toda a estrutura necessária para entregar bem feito o trabalho. Então ele, a princípio, não é concorrente seu. Se ele tem toda a estrutura para entregar o trabalho, se ele mantiver isso, se ele mantiver o preço muito baixo, com toda a estrutura para entregar o trabalho, ele vai quebrar, ele vai falir. A lógica do mercado não aceita isso, não dá. Matematicamente falando, não dá. E eu vou te mostrar esses números quando for o momento. Então, esse cara, ou ele vai sair do mercado, ou ele vai se profissionalizar. Esse profissionalizar pode ser que ele suba para a classe C, nem a B, nem a A. Porque às vezes ele passa tanto tempo se batendo numa classe amadora, com preços baixos, que chega uma hora que ele fala, não existe lógica eu conseguir vender isso por R$ 2.500. Eu mal consigo vender por 300, então eu vou ficar aqui nos 450, que é o que dá. Então ele entra na classe C, e ele entra para uma mecânica totalmente diferente do cara que entra para vender por 1.500. Então esse cara não é um problema para você. O cara da classe amadora não é um problema. Pense que um problema de preço é na classe C. Se você está competindo na classe B ou na classe A, isso é estratégico, não é solução nem problema, faz parte da estratégia. Se você está competindo numa classe C, ou seja, você está brigando pelo preço, aí isso se torna um problema. Porque para competir pelo preço, você tem que ter o melhor preço. Como eu não falei de classes ainda, eu não vou aprofundar nisso. Porque o meu objetivo é te falar da pesquisa, que é você obter esses preços, você conseguir essas informações. A concorrência nesse quesito preço, você vai ter que descobrir o valor que os caras cobram. Como é que você pode fazer isso? Boca a boca é uma ideia. Descobrir alguém que fotografou naquele estúdio e perguntar quanto pagou. É um caminho. Mas é um caminho difícil. Você não vai conseguir conhecer muita gente. Você vai ter que meio que abordar essas pessoas. E é possível. Você pega uma pranchetinha e procura as pessoas na rua, põe um boné, um crachá. Se você puser um crachá, fica menos ofensivo, sabe aquela coisa de você abordar a pessoa na rua? Então, se você puser um crachá, se estruturar para isso e chegar na pessoa na rua e abordar com a prancheta e falar, olha, eu estou fazendo uma pesquisa pessoal de mercado, eu sou fotógrafo e eu gostaria de saber se você fotografa, se você consome isso, porque existe uma grande parcela da população que não consome. Então você tem que achar as pessoas que consumam, na rua mesmo, e perguntar quanto você paga, onde você faz, o que você gosta. Isso não é ilegal. Tem um outro caminho que muita gente considera um pouco mais antiético, digamos assim, que é você construir um personagem fake, né, um personagem falso, e solicitar orçamento, pedir orçamento dos estúdios. Esse personagem tem que ser do público-alvo, tem que ser, se você vai fotografar gestante, é bom que essa pessoa seja gestante de fato, porque ela vai receber visitas, ela vai conversar com esses caras. Então, é um modelo, você criar esse personagem falso ou convidar uma pessoa que você conhece que é do público e fazer ela levantar esses preços. Isso é um segundo caminho. Existe um terceiro caminho, e esse é ilegal no Brasil, que é você contratar uma empresa de pesquisa. Olha a alucinação. Contratar uma empresa de pesquisa seria o mais óbvio, mas isso é ilegal no Brasil. Você não pode contratar uma empresa e fazer a empresa pesquisar para você sem que a empresa diga que é uma pesquisa. Aí cai na questão ética jurídica, cai lá na questão da lei proibir
que a empresa faça pesquisa anônima. Então, você acaba não conseguindo obter esse dado. Porque se você liga e fala, olha, eu sou uma empresa de pesquisa e quero saber o teu preço. Esse preço talvez não seja real. Ele talvez seja muito mais alto ou muito mais baixo do que é. Então, você não vai ter uma pesquisa muito confiável. E quem me alertou sobre isso foi justamente alguém que trabalha com pesquisa. Porque eu contratava pessoas para fazer pesquisas para mim. E aí, quando eu contratei essa pessoa, ele me falou, olha, eu posso fazer, mas é desta forma, porque de outra forma eu vou infringir a lei. Foi quando eu descobri que existia essa lei complexa por trás do como fazer as pesquisas. Então, esses 3 caminhos. Claro, qual a duração dessa pesquisa? Vitalícia. Você precisa pesquisar isso para sempre. Você sempre vai estar atuando ativamente na busca do que desses valores, dos concorrentes e tudo mais. E com o tempo você vai obtendo valores mais importantes, mais chaves para você. Porque alguns concorrentes são concorrentes-chave, que é aquele que é perto do seu local de trabalho, ou aquele que atua no mesmo segmento, no mesmo estilo, ou aquele que é o mais caro da região, ou aquele que é uma referência porque ele é conhecido. Então esses preços é bom você ter em mente. Porque isso vai fazer, inclusive, parte lá da argumentação de venda. Quando surgir a objeção do caro, você precisa ter uma referência de que aquilo não é caro, de que é comparável com tal faixa. E óbvio, para você se comparar com uma faixa, você tem que dar conta daquela qualidade, daquela mesma estrutura, em termos de localização, marketing, nome e tudo mais. Senão você entrega o peixe. Você se compara com alguém que é obviamente melhor no mercado, a pessoa vai no outro. Então, é um cuidado.